dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Éter, capítulo 1, no livro de Mórmon. Sempre pergunto se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia, e aconselho a ler Éter, capítulo 1, e com a oração e a leitura convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Éter, capítulo 1. Então aqui é Moroni que fez um resumo, tá? Um relato baseado, ele diz o seguinte, ele faz um relato baseia meu relato nas 24 placas que foram encontradas pelo povo de Lime, e chama-se livro de Éter. E daí ele começa fazendo falando sobre as coisas que ele encontrou naquele livro, tá? E uma das coisas é a genealogia, que explica sobre o filho de Jared e seu irmão, tá? E explica sobre a genealogia, tá? Desde Éter, desde o próprio Éter que escreveu, né, esse livro, até o seu antepassado que foi conduzido desde a torre de Babel, onde foram confundidas as línguas, tá? Então aqui diz no versículo 33: e esse Jared saiu com seu irmão e suas famílias, com alguns outros e suas famílias, da grande torre, na época em que o Senhor confundiu a língua do povo, e jurou em sua ira que eles seriam dispersos por toda a face da terra, e de acordo com a palavra do Senhor o povo foi disperso. E então ele conta também como que aconteceu isso, né? Desde aquela grande torre, né? Como que aconteceu isso? Então o Senhor confundiu, ele vai relatando. O Senhor confundiu a língua das pessoas que construíam aquela torre, tá? E o irmão de Jared era um homem muito justo, tá? Era um homem grande e forte, e um homem altamente favorecido pelo Senhor. Então Jared, né, foi falar com ele para que ele pudesse conversar, pedir ao Pai Celestial algumas coisas que eles precisavam ali, tá? Então uma das coisas que ele relata aqui nos versículos 34 ao 38, ele relata o seguinte: clama ao Senhor para que Ele não nos confunda, de maneira que não possamos entender as nossas palavras. E aconteceu que o irmão de Jared clamou ao Senhor, e o Senhor teve compaixão de Jared. Portanto, não confundiu a língua de Jared, e Jared e seu irmão não foram confundidos. Disse, pois, Jared e seu irmão: clama novamente ao Senhor, e pode ser que ele desvie sua cólera dos que são nossos amigos, e não confunda a língua deles. E aconteceu que o irmão de Jared clamou ao Senhor, e o Senhor teve compaixão também de seus amigos e de suas famílias, e não foram confundidos. E aconteceu que Jared falou novamente a seu irmão, dizendo: vai e inquire ao Senhor se nos fará sair desta terra, e se nos vai fazer sair da terra
pergunta-lhe para onde iremos, e quem sabe se o Senhor nos guiará a uma terra escolhida entre todas as do mundo? E se assim for, sejamos fiéis ao Senhor para que a recebamos por herança. Tá? Enquanto todas as outras pessoas, ou a maioria das outras pessoas, né, estava muito confusa em relação a essa língua, né, que foi confundida, e então já não se entendiam mais. A maioria nessa confusão se dispersou, né? Foi isso que aconteceu, tá certo? Conforme os relatos das Escrituras. Entretanto, o irmão de Jared e Jarede, eles não caíram no desespero, né? Eles resolveram permanecer unidos, permanecer juntos e orar ao Senhor. Tá? Então, o irmão de Jarede, né, ele orou ao Senhor para que a língua deles não fosse confundida, para que eles pudessem continuar se entendendo. Tá? E o Senhor tinha um propósito para eles, mas o Senhor primeiro queria que eles comprovassem que eles seriam fiéis, né, a essa missão, a esse propósito que eles tinham. Então eles foram ao Senhor. Na verdade, o irmão de Jared inquiriu o Senhor, clamou ao Senhor, e o Senhor teve compaixão e não confundiu a língua deles. E depois, segundo passo, né, o irmão de Jared pediu ao Senhor que mais alguns amigos ali e famílias pudessem se entender numa mesma língua. Tá? E o Senhor teve compaixão e concedeu isso a eles. E um terceiro momento, o irmão de Jared falou com Jared, e Jared falou com o Senhor para que eles pudessem sair daquela confusão, né? E o Senhor concedeu isso. De acordo com o relato que tem aqui, o Senhor falou para eles que eles receberiam uma terra. Tá? Que eles receberiam uma terra por herança. Tá? E ele falou uma coisa bem interessante. O irmão de Jared falou para Jared: e se assim for, sejamos fiéis ao Senhor, para que a recebamos por herança. Tá? Então, mesmo diante, eu estava pensando aqui, mesmo diante dessa grande confusão que tinha por causa dessa torre, por causa dessas várias línguas, né, que surgiram ali, a confusão, a questão do idioma, né, a questão da compreensão, eles resolveram que eles iriam permanecer fiéis ao Senhor, porque eles sabiam que assim eles iriam receber todas as bênçãos. E no caso especificamente, aqui como o Senhor falou, uma terra escolhida entre todas as do mundo. Tá? Então eles sabiam que se eles permanecessem fiéis ao Senhor, eles iriam ser livres dessa confusão, e iriam receber todas as bênçãos que o Senhor deseja dar aos seus filhos. Tá? Então aqui tem uma doutrina, né? Tem doutrinas e princípios aqui. Se nós permanecemos fiéis ao Senhor, nós vamos receber todas as bênçãos, né? Todas as promessas que o Senhor tem para nós. Tá? Então não importa a confusão que esteja ao nosso redor. Nós precisamos nos concentrar, nos manter firmes, fiéis ao Senhor, assim como foi o irmão de Jared, assim como foi Jared,
né, e todas as pessoas ao seu redor, né, receberam essas bênçãos, né, primeiro não foram confundidos, né, permaneceram ali em um grupo que foi favorecido pelo Senhor por causa de sua fidelidade. Tá? Então, que nós possamos pensar nisso, né, diante das inúmeras confusões, cobranças, às vezes algumas até oposições, né? Vale a pena, vale a pena permanecer fiel ao Senhor, porque Ele quer nos abençoar. Ele tem já as suas promessas reservadas para nós e nós precisamos comprovar para Ele em todo momento, né, que nós somos fiéis, e dessa forma nós vamos receber todas essas promessas. Tá? E depois, em seguida, então, eles seguiram todas as orientações do Senhor, e isso vai ser contado nos próximos capítulos. Então, aqui o Senhor mandou que eles se preparassem com todas as suas famílias, seus rebanhos, suas provisões, para que eles pudessem fazer uma viagem, sair dessa terra para a sua terra de herança. Tá? Então essa é a principal mensagem desse capítulo de Éter 1, certo? E essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, que possamos pensar nesse dia, aconselho cada um ler, ponderar, orar a respeito disso e aplicar em sua vida essas verdades, esses princípios, essas doutrinas que nós vimos aqui hoje. Então, desejo a todos um bom dia iluminado com a luz de Cristo, e nos encontramos provavelmente amanhã no mesmo horário, certo? Um grande abraço, muito obrigado e até amanhã.